Muito boa noite, salve, salve amigos da astronomia em todo mundo. Tudo bem, pessoal? Vamos chegando para mais um lançamento. Eu estava vendo vocês aqui no chat, falando que falta 12 minutos, falando que eu ia abrir só na hora. Não faltam 12 minutos não, viu? Faltam 12 minutos para começar a transmissão, tá? O lançamento é 23h42. Falta aí quase uma meia hora ainda para o lançamento. Deixa eu dar boa noite aqui para a galera. Rafael Bueno, Tony, Fernando, José Ayrton, Robson Neto, Ariel Prado, Fernando Acosta. Boa noite para todo mundo. Carlos Júnior, Marcel Couto, Carlos Camargo, Simon Ferreira. Muito bom, pessoal. Então, isso aí. Vamos chegando e estamos tranquilos, tá? O lançamento é 23h42. Olha aqui, ó. Vou até colocar aqui para vocês. Esse número aqui, ó, é para começar a transmissão. Não é para lançar o foguete ainda, tá? Então, podem ficar todos aí sossegados. Queria agradecer a todo mundo que hoje o canal bateu 170 mil inscritos. Então, muito obrigado aí a todos que colaboram. Não tá saindo áudio, não? Não, tá sim. Tô conferindo aqui, tá tudo bem. Para quem não tá saindo áudio, dá um F5 aí que vai embora, tá? Ned, tudo bom? Beijo, Ned, boa noite, tudo bem? Boa noite, Sérgio, beijo. Boa noite a todos. Vamos lá, mais um lançamento, né? Isso, tá tudo ok, né? Então muito bem, pessoal. Então, olha só, antes de eu falar do lançamento, para vocês, hoje tem uma notícia meio triste, né? Morreu um astronauta. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas morreu o Dick Gordon, cara que foi piloto da Apollo 12, tá? A segunda nave que pousou na Lua. Esse cara aqui, ó, tá? Ó. Dick Gordon morreu aos 88 anos, tá? Na verdade, morreu ontem, né? Dia 6 de novembro, tá? Então, uma perda aí, cara que é um dos heróis aí. Opa, um superchat aí do Lincoln Carvalho. Volta com as lives diárias. Vou voltar, cara. Tô só ajeitando umas coisas aí que eu vou voltar a fazer live todo dia, assim, tá? Então, uma nota triste aí hoje, que é a morte desse cara. Fora isso, hoje, então, tem o lançamento do foguete Vega. Foguete Vega, que vai ser lançado lá da Guiana Francesa. Para quem não está sabendo, o lançamento é em Kourou, na Guiana Francesa. Deixa eu ver um negócio, deixa eu ver se o Júnior... o Júnior vai vir aí sim. Então, o que vai acontecer daqui a pouco? Vai ter um lançamento de um foguete chamado Vega, daqui a pouco o Júnior entra aí para explicar tudo direitinho. E o satélite, vocês acharam estranho o nome, né? Mohamed. É porque é um satélite ali que vai ficar ali no Marrocos, tá, pessoal? Então eu tenho esse nome. Mohamed para eles é como se fosse João pra gente, entendeu? Então não tem nada demais o nome, não. É um nome estranho para nós. Para eles lá é um nome que é salvo toda hora, todo dia, qualquer momento, entendeu? Então não estranhe o nome, tá? Aí o Júnior chegou. E aí, Júnior, beleza? Beleza. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ned, a todos. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Que nome é esse, Sérgio, que você está falando? Boa noite, Júnior. Boa noite. Que é o satélite, né? Não é o satélite? O Mohamed? Mohamed 6A, não é isso? Isso, então, isso. Não, é que o pessoal ficou, ei, mas que nome? Cara, Mohamed é o nome do satélite, aí é João lá no canto deles, cara. Para nós isso. Aqui é estranho, mas para eles é normal. É para puxar o saco do rei lá de Marrocos, né? Que é o Mohamed VI, né? O Mohamed lá, né? O Mohamed lá. Isso. E aliás, lá no Islã, né? Nos países islâmicos, um dos nomes mais famosos é Maomé, né? Que é Muhammad mesmo, né? Então, nenhuma novidade, né? É isso aí. É isso que eu tava falando aí pra galera. Então,
Ó, deixa eu colocar aqui de novo para vocês, ó, para vocês verem. Quem estiver acompanhando, arianespace.com, tem lá essa transmissão. Faltam 6 minutos, não é para o lançamento, tá? É para o início da transmissão. O lançamento é 23h42, hora de Brasólia, igual a gente fala. Beleza? Então, eu baixei aqui o Launch Kit. Se vocês entrarem lá no site da Ariane Space, como sempre eles fazem, né, Júnior? Uhum. Tem lá o Tem Launch ali Kit, bonitinho, ó, com isso aí, tudo. todo certinho, com todos os detalhes do satélite, com detalhes do foguete, coisa e tal. É só chegar lá, entrar, baixar, imprimir, se quiser. Eu sempre imprimo ele bonitinho, né? Então tem lá explicando do Mohamed 4, 4A, né? Satélite para 6. isso, 6 VI, né? Barrinha VI, não sei, eu sou burro, não sei ler número romano. Eu confundi O também já. satélite de observação da Terra, tá? E como diz o próprio Launch Kit, né? Feito para o Reino de Marrocos, né? Pela nossa já conhecida Thales Alenia, né? Que é o Prime Contractor, né? O contratante principal, e a Airbus Industries Europe como o seu subcontratante, né? O seu subcontratante, seu parceiro, né? E como aquele outro exemplo que a gente noticiou, a gente acompanhou também satélite de imagem, de mapeamento, né? O satélite De para alta resolução, né? isso, para fazer a famosa atividade de imageamento, né? E pelos motivos de sempre, que é observar o meio ambiente, no caso lá de Marrocos, né? Como ele está lá na África saariana, né? Na latitude lá do Saara, aproximadamente lá, observações do meio ambiente lá, e como diz o Launch Kit, desertificação e etc, né? E Isso. também, Deixa eu só responder aqui um cara, beleza. porque falaram aqui que quer dizer que se fosse em Portugal seria Joaquim. Não, cara. O Mohamed é não sei, é rei, não sei, sultão, sei lá o que tem lá. Imagina o seguinte, se fosse no Brasil, chamaria Temer 1, Temer 2, Temer 5, Temer 6, entendeu? Então, não é isso. É que eu comecei falando que o Mohamed é um nome comum lá. Só que, por coincidência, também é o nome do rei do Marrocos. Então, é em homenagem ao rei do Marrocos e tal. Se fosse lá na Arábia, seria o nome. Se fosse lá na China, seria Pinjin. Se fosse nos Estados Unidos, seria Trump 1, Trump 2. Tá? Então, é esse esquema. Se fosse na França, seria Messier se borrou no bidê e etc. É isso aí, mas é só o nome. É que eu comecei falando que é um nome comum lá, entendeu? Ô, Sérgio, pode falar, Ned. Falar só uma coisa pro pessoal do chat. Pessoal, não coloca o número de vocês aí. Manda e-mail pro Sérgio ou manda o número por mensagem na página no Facebook que eu adiciono. Não manda o número que eu não vou adicionar, vocês mandando o número aqui no chat. Isso mesmo. Ó, o canal da Lutien falou aqui o seguinte, ó. Mohamed VI, rei desde 1999. Então é isso aí. Tá vendo? Então é isso, é um satélite de observação da Terra, tá? Não é um satélite espião, não é nada disso. É para monitorar mudanças lá. Eles sofrem, né, Júnior, com esse problema, né? Eu saio observação disso. Faz ali o mapeamento do território, né? Observar a desertificação das áreas, possíveis áreas para plantio e etc. Também ele faz um reconhecimento do terreno em volta até os territórios vizinhos, etc. Obviamente, como qualquer satélite que faça fotos, as fotos podem ser usadas por meios militares, obviamente, né? Ele tem 1,1 tonelada, tá? Aproximadamente 1.100 quilos, né? Isso deve funcionar por uns 5 anos aproximadamente, tá? Para fornecer para o Marrocos uma atividade, uma cobertura maior nessa atividade. Possivelmente vai ser lançado por outro Vega, tá? Por outro foguete da Agência Espacial da Europa,
porém pode ser também que seja lançado por um Soyuz também, tá? Eles já estão vendo se é possível, etc., tá? Se o Vega não estiver disponível na época, eles podem utilizar o foguete dos russos, né? Uhum, isso mesmo. E vamos falar do foguete, né? Que eu acho que a gente nunca transmitiu um do Vega aqui, não, Do né? Vega, não. Deixa eu só falar mais um detalhe, Sérgio, que Pode falar. lembra que eu sempre falo que os satélites têm um chassi, né? O chassi que eles estão usando para esse satélite aí chassi é o nosso Uhum. mito. Astrosat 1000, que é um chassi de vários satélites, né? E a Thales ofereceu esse aí que se adequa às necessidades do Marrocos, né? Isso aí, tá até Então, falando aqui, ó. É um satélite que é o centésimo, quinquagésimo satélite construído pela Thales Alenia pela Thales para Alenia, ser lançado pela Ariane Space, que tem mais 15 satélites no seu order book lá, ou seja, já encomendados, né? muita grana para entrar, né? Opa, Bom, o Vega, deixa eu esse colocar aqui o foguete foguete aí, aqui. esse foguete legalzinho, eu até mostrei, Sérgio, na live que eu fiz sobre o IXV, o IXV, que foi lançado também por um Vega, aí eu falei um pouquinho dele, né? Então, esse Uhum, foguete aí, tal como está aí no Launch Kit, ele é composto de cima para baixo pela coifa de proteção, que faz a cabeça, tá? O adaptador da carga útil, que é aquele um cone, uma seção cônica de fibra de vidro, com uma estrutura de alumínio por baixo, tá? A estrutura que faz o grampo, que chama a estrutura AVUM, que faz o grampo que prende o cone desse adaptador com a seção intermediária, tá? uhum, Na verdade, a AVUM é uma grande seção com tecnologia digamos assim, soviética, que é do famoso KB, o Escritório de Projetos do Sul, o KB Yuzhnoye, da ex-União Soviética, Ucrânia e etc., tá? Depois, o estágio superior, digamos assim, o terceiro estágio, Zéfiro Z9, combustível sólido, tá? uhum, Depois um interestágio, que é da uma empresa chamada Rheinmetall, do Reno, na Alemanha, é uma empresa europeia, né, a Rheinmetall, que fica às margens do Reno. uhum, Depois o estágio o estágio do meio, né, o segundo estágio, Zéfiro 23, Zéfiro 23, também Zéfiro é uma figura da mitologia grega, se não me falha a memória, ou romana, perdão, eu não lembro. O interestágio, que é uma seção de cone, construída pela Airbus, está até aí no desenho, a Airbus, uhum. no caso aí da Sim. Holanda, dos Países Baixos. Depois, mais um pedacinho da seção de adaptador, que tem alguns motores de separação, então no topo do primeiro estágio. E o primeiro estágio P80, com as suas 80 toneladas, tá? Esse primeiro estágio, tá, que serve de base para outros primeiros estágios booster de foguetes de combustível sólido projetados ou em projeto ou já desenhados pela agência, pela Ariane Space, né, e etc. Uhum, Esses motores aí, esses foguetes, tem o chamado TVC, tanto o P80, o Zefiro 9, Zefiro 9, né, Zefiro 23 e o AVUM, tem Thrust Vector Control, que é a tubeira se mexer para dar direção no, no motor que ela esteja empurrando, né, em qualquer um desses estágios, né? uhum. Então, esse Vega aí é um foguete, assim, de alta tecnologia, tá? É um foguete extremamente capaz, tá? E ele é muito flexível, ele é utilizado para essas cargas aí de 500 e pouco, 400, até 400, ou cargas bem leves, até aí mais de 1 tonelada, né? Colocação em órbita baixa ou média, né? Dependendo do tipo de veículo que for necessário. Beleza. Vamos ver aqui se já começou a transmitir, ó. Já começou. Agora sim, ó, pessoal. Tá vendo aqui o reloginho, ó? Tá vendo o 12 aqui, ó? Agora é o tempo que falta para o lançamento, tá? Toda vez o pessoal sempre confunde, né? Porque eles começam com Uhum, aquele primeiro relógio, né? E uhum, depois vem com isso aí, né?
Mas é Isso. aquele cara da Ariane Space falando, que a gente já conhece ele sempre, né? Que ele fala Uhum. aí. Eu E o mexi. lançamento, para quem não Uhum. tá ligado, é o lançamento de Kourou, na Guiana Francesa, tá? Aqui na América do Sul, aí em cima. Só que Isso. agora, né, deu Antes era fácil porque era o mesmo horário, né? Agora, Uhum. com o horário de verão e tudo, dá tudo Deixa o Atrapalha o nosso negócio sono. E correr. aí, Sérgio, olha que Aí, legal. ó. Sérgio, Ah, tem um ele aí, ó. detalhe. Tá lá. Isso. Para o pessoal que gosta de aparelhos militares, etc., tem um dado legal. O topo, o último estágio ali em cima, que é, como eu falei, o Avun, e eu falei que ele tem tecnologia ex-soviética, etc., construído pela fábrica de foguetes do Sul, a Yuzhnoye Design Bureau. Ele tem um motor RD-843, que é, não por coincidência, também o último estágio. Ele é derivado, digamos assim, semelhante, parente do RD-864 ou RD-869, se não me falha a memória, que é parte do terceiro estágio dos antigos ICBM, dos foguetes balísticos intercontinentais da União Soviética, no caso o R-36, o SCARP, né? Então é uma tecnologia derivada de tecnologia militar, como todo mundo pergunta, né? Mas tem a ver com míssil militar, coisa e tal? Não necessariamente, mas no caso do Vega, o topo ali, o último estágio que dá o kick, né, dá o empurrão final, é, é E uma esse aí é tecnologia naquele esquema soviética. tipo o do Minotaur, né? É similar, é a mesma época, Não, eu exatamente. falo assim, Mesma ele época. não tem lá, a torre dele é simplesinha, né? Não tem fumacinha, né? Não, 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 todo de combustível, exatamente, Todo combustível propelensório, né? sólido, é tudo aquele esquema lá, né? Isso. E ela é essa torre é legal, uma torre de concreto e aço fixa aí, que faz a ligação elétrica e de dados entre o lançador, né, o veículo o vetor de lançamento, o veículo de lançamento e a plataforma umbilical. Uhum, isso mesmo. Então, muito legal. Vocês viram ali, passou os dados, né? O foguete tem que ter seus 30 metros de De comprimento, né? comprimento. Uhum. É, é Você viu bonitinho. isso, você viu a patroa ali, né, a subchefe da Ariane Space, né, ali olhando, né, você vê que tá todo mundo, né, concentrado, né. Isso, tá todo mundo aí. Os caras todos, cada um das empresas, né? Todas. Uhum. E aí, Sérgio, Pode falar. o Avon, esse módulo de propulsão lá em cima, ele vai, normalmente, né, por determinado tipo de carga, ele vai funcionar por alguns minutos. No caso desse daí do Mohamed, vai ser 7 minutos, quase 8 minutos, tá? Vai colocar numa órbita inicial de estacionamento, a chamada Parking Orbit, aí vai falar agora Customer Presentation, e depois ele vai ficar naquela fase de coast, ele vai ficar paradinho não, né? Ele vai ficar passivo, esperando a hora que ele chegar no apogeu, para ele acionar novamente, tá? É, é, acionar novamente o motor para que ele arredonde a órbita lá no apogeu, tá? 1 minuto e não chega a 2 minutos, tá? Uhum. E depois, passou um tempinho, quando ele arredondar a órbita lá em cima, vai se soltar o Mohamed VI, né, que vai acabar na sua órbita planejada, né? Deixa eu colocar aqui no site da Ariane, que o pessoal falou que tá com um delay grande ali. Pera aí só um pouquinho. Uhum. Transmitindo. E detalhe, Sérgio, o pessoal perguntei se volta, no caso, o último estágio, o Avun, ele vai fazer a já normal manobra hoje, que é o próprio estágio sair de órbita. Ele vai de-orbit, né? Ele vai virar ao contrário, seu motor, e vai sair de órbita para evitar lixo espacial, né? Hoje em dia, muitos estágios fazem isso. Fazem essa manobra, né? Deixa eu colocar aqui, ó, que tá faltando seus 6 minutos e alguma coisa. Deixa eu Isso arrumar aí. aqui. Aí, ó, tá aí. Deixa eu só ir arrumar aqui, rapidinho. Pronto. Vai ficar meio esticadinho assim, não tem problema não. Aí, ó, faltando 6 minutos e 20 segundos para o lançamento e o cara ali tá falando e tal, não sei o que, ela montando, né, Júnior? Uhum. Fechando a Na coifa. montagem dele, isso. Aí, ó, com os adesivos aí, Isso, aí que carregado legal. ali, ó. Muito legal, né?
Aí a coifa, ele é integrado na vertical, como a gente pode ver, né? Lembra que eu falo de integração vertical e horizontal. Isso mesmo. E detalhe, Sérgio, que esse, como o pessoal perguntando, né? Qual é o combustível? O combustível desse foguete aí é uma base, é uma chamada HTPB 1912, tá? Tem polímeros, tem compostos semelhantes à pólvora, etc., com uma enorme quantidade de pó de alumínio, tá? Perclorato de amônia e etc., nos 3 estágios principais europeus, e lá no topo, naquele Avon que eu falei, ó, esse cone aí que está aí, agarrado no satélite, combustíveis, são os propelentes hipergólicos, né, a hidrazina, o tetraóxido de nitrogênio, tá? O NTO, a dimetilhidrazina e o tetraóxido de nitrogênio. Tem a hidrazina comum também, para outros satélites, outros foguetes, etc. Aí o Avon funcionando, né, para colocar a nave, como eu falei, aquele primeiro empurrãozinho, depois ele espera, chega no apogeu e arredonda a órbita, solta o satélite, olha as manobras aí, ó, soltou o satélite, e aí o último estágio, aquele cone, vai se virar ao contrário e vai fazer a órbita para sair, fazer a queima para sair de órbita. Não lançou não, viu, o Aurélio Schneider, isso aqui é só uma prévia, né? A renderização de como que vai ser o lançamento, tá? O lançamento faltam ali, ó, 4 minutos e 20 segundos para o lançamento, tá? Não lançou ainda não, tá? Não lançou. Bem, tá com delay ainda? Eu tô aqui no site da Ariane Space, galera. Então, acho que é o que tá mais no tempo aí, entendeu? Um delayzinho sempre tem, mas tá aí, ó. 4 minutinhos para lançar. E, Sérgio, esse foguete aí, ele vai pular da plataforma, né? Como a gente sempre fala, o combustível sólido ele tem uma resposta imediata. Isso mesmo. Ele não demora a levantar. Não, o decolagem dele é rápido. Ó, tudo verdinho ali, né? Para o lançamento. Isso, autorização de lançamento, estágio base, logística, as salvaguardas, né? O salvamento, etc., telemedidas, telemetria, localização, telecomunicações, a mesa de lançamento, o próprio foguete, meteorologia e o próprio satélite, está tudo com go, todo mundo ok. Tudo ok para o lançamento, galera. Tá aí. Durante o fim de semana... Pode falar, Nete. Não, pode ir. O Anderson Lipa está perguntando se esse cara é o da chave do Chevette. Podemos dizer que sim, né? O manda-chuva. Detalhe, gente, assim, aquela chave ali que a gente vê no Soyuz, etc., né, aquela chave não é a chave que liga, não, tá? É a chave que libera os sistemas, tá? Hoje em dia nem tem um botão para o cara apertar e fazer 5, 4, 3, 2, 1 fogo, não é assim, tá? O sistema é marcado automaticamente, no caso aquela chave, ela libera todos os controles, tá? Mas é tudo feito automaticamente, tá? Não tem ninguém para ficar apertando o botão para lançar o foguete, mesmo porque ninguém apertaria no momento exato que é necessário, né? Claro. Desde a época do Sputnik, eram sistemas eletromecânicos, da época com válvula, etc., que faziam isso, né? Não é necessário. Claro que existiam foguetes que você lançava apertando, mas não eram esse tipo, tá? Lançar apertando é aquele que você lança na escola, né? Mas aí não é. Exatamente. Perguntou aqui para que esse foguete. A Renata Silva vai colocar um satélite em órbita, um satélite do Marrocos, tá? Perguntaram aqui quantos metros ele tem 30 metros, tá? Isso. 30 metros. Falta 1 minuto e 50 segundos para o lançamento. Aí, Sérgio, você está vendo o tubinho ali do ar-condicionado lá em cima. Só um tubinho, né? Ligando ele ali, né? Isso, fica ali ventilando, é isso aí. O que esse satélite vai fazer? O Eric Santos está perguntando. Ele vai tirar fotos de alta resolução da Terra. É um satélite para monitorar o terreno, desastres naturais. Lá não é desflorestar, né? Lá é desertificar. Isso, a desertificação do Marrocos. Então é para isso que vai fazer. Essa é a mesma plataforma que lançou o satélite geoestacionário brasileiro? Não, não é a mesma. É o mesmo lugar, né? Isso, mas não é a mesma plataforma.
Exato. Os centros de lançamento, pessoal, tem várias plataformas, tá? Tem várias. Uhum. Uma adaptada para cada tipo de foguete e tudo mais, tá? Então Isso. E no caso da de Kourou, são as várias ELA, ELA, Exame de Lançamento Ariane. Isso. Por que o satélite chama Mohamed VI? É em homenagem ao rei, que a gente descobriu aqui, que é rei do Marrocos desde 1999, tá? Puxar o Então, saco. tá puxando o saco. Se fosse aqui no Brasil, seria Temer 1, Temer 2, Temer 6. Júnior 1, Júnior 2, Sérgio 1. Ned é mais bonito. Ned 1, aí que lindo. O satélite foi leiloado e não teve lance, tá? Ó, vamos lá? Isso aí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ligou, partiu. Muito bem. Ó, e parte rápido demais, né? Não tem. E pula mesmo, legal, né? E teve contagem agressiva em português e francês, tá vendo? Tá vendo? Qual outra transmissão que faz isso, cara? Ninguém. Nenhuma. Show de bola. Tá lá. Perfeito. O primeiro estágio, o Sérgio vai queimar por 1 minuto, normalmente 1 minuto, quase 2 minutos, tá? 1 minuto e 57 segundos. Né? Vamos contar aí, quando der 1,57 aproximadamente, o motor P80 vai acabar e vai se soltar. Nós vamos ter aquela coroazinha em cima daquele primeiro cone ali, vai acionar vários motores sólidos e vão empurrar o primeiro estágio para longe, o P80 para longe. E aí vai entrar em ação o Zéfiro, o Zefiro 23, que vai detonar e vai queimar por aproximadamente 1 minuto e 48 segundos, segundo diz o kit aí, nesse lançamento, né? Uhum. E também vai se esgotar e vai acionar dali a poucos segundos, vai abrir o Zefiro 9, terceiro estágio, vai detonar e vai impulsionar 2 minutos e 42 segundos, depois vai se separar, largar a AVUM, e dali um tempo a AVUM também aciona, a AVUM AVUM, vai acionar o seu motor de combustível hipergólico para fazer a colocação final do satélite em órbita. Isso. Perguntaram aqui se em Kourou só tem lançamento à noite. Não, nós já vimos lançamento de dia. O próprio do satélite brasileiro foi no finalzinho da tarde, tá? Perguntaram também se... Como que é? Que é outra pergunta que eu tinha visto aqui. Se tem lançamento... por que já cortaram, né? Primeiro porque é de noite, né? E Isso. Segundo porque tinha um pouco de nuvem ali também. Então não ia dar para ver, mas não tem, ó. Já separou ali, né? Queimou aí pelos seus 2 minutos mesmo, já separou o primeiro estágio lá. Isso. Tá? E Sérgio, pode falar. O pessoal tem que ter em mente que ninguém acompanha lançamento de foguete olhando, tá? Quem trabalha com foguete acompanha na telemetria. Já foi essa época, né? Já era. Isso não tem mais, tá? Não tem necessidade. As pessoas veem tudo, os técnicos veem tudo pela telemetria. Tanto que os caras já estão indo até embora. Já. A parte deles. Quem é responsável pelo primeiro estágio já pode ir para casa, quem é responsável pelo segundo já pode ir para casa, e etc. É porque é trabalho, galera, entendeu? É trabalho. Ó, o Zeus Maximo perguntou por que ele sai tão rápido assim. É o combustível sólido. Combustível sólido é essa porrada mesmo, não tem jeito, entendeu? Ele tem uma razão muito alta de empuxo para peso, tá? Só que ele queima muito rápido. Ele não tem também digamos assim, uma suavidade no controle também tão boa quanto a do combustível líquido, né? E apesar de ele ter uma força muito grande, como eu falei, ele queima muito rápido, ele esgota muito, e o motor de combustível líquido, apesar de ter comparativamente uma força menor, funciona por muito mais tempo, tá? Vale dizer também que o desempenho de um foguete não é só movido pela força que ele faz, e sim pelo impulso específico dele, o chamado ISP. Você tem o impulso específico, e tudo isso deve ser levado em conta quando vai se comparar um foguete com outro. Você parou já o segundo estágio. O 2 do TEIS. Isso. Já tá ali. Aí vai levar uns 12 segundos. Né? E aí vai acionar o terceiro estágio. O Z9, né?
Isso. Ferrou no Neuf. Aí Ali abriu a coifa. Isso aí. E vocês veem, pessoal, que a trajetória dele tá diferente, ó. Tá vendo que ele foi ali para cima, ó. Olha no mapinha ali, ó. Tá vendo? Isso. Ele não, por exemplo, esse aí não passou por Natal, né? Naquela base de Natal ali, né? Ele foi, Não. subiu para o outro lado, entendeu? Então Isso. tudo isso também não tem problema nenhum, porque depende aonde que o satélite vai ficar em órbita, tá? É só um Exatamente. detalhe que eu tô falando aqui para vocês. Quem chegou agora perguntou aqui qual que é a missão desse satélite. Esse satélite é um satélite que vai ficar ali mais ou menos sobre o Marrocos, vai cuidar ali do país, vai fazer imagens de alta resolução, entendeu? E vai fazer toda a monitoramento, mudança por conta da desertificação, acidentes naturais, tudo isso que acontece. Opa, o Robson Cadete mandou um superchat de R$5, muito obrigado. Ele perguntou aqui, qual a distância mínima de segurança da plataforma de lançamento? Mandar um salve para Pau d'Alho, Pernambuco. Valeu, cara, obrigado. Varia de acordo com o foguete. Varia de acordo com o foguete. Nunca é, bom, no caso aqui ocidental, nunca é menos de 2 quilômetros, tá? Preferencialmente mais do que isso. Em alguns outros lugares, a segurança não é tão rígida assim, eles têm lá seus motivos. Tem gente que às vezes fica na plataforma bem mais perto, tá? Mas o ideal é que fique a mais de 1 quilômetro. Uhum. Aí, o Sérgio, o motor do último eles estão estágio, fazendo, olha. né? Uhum. Isso. O case de motor bobinado, um dos macacos hidráulicos que fazem o TVC, o controle da tubeira. Olha a estrutura bobinada do último estágio, aí sem a tubeira instalada, olha só que legal. O aro de aço que faz o arremate final, o casco de soia de aço, material composto, etc. Olha aí, ó, todo rugoso, é assim mesmo. E aí, ó, o cara falando, e do lado dele aí tem um dos macacos hidráulicos que fazem a movimentação da tubeira, e o selo da tubeira ali, clarinho ali, que depois o selo é rompido quando o motor é acendido. E essa aí é a empresa Avio? Isso. Uma das subsidiárias, né? Uhum. Olha que maneiro, olha. Fazendo a manobra para colocar na órbita sincrônica com o Sol, ou seja, uma órbita em que ele sempre terá as condições ideais de iluminação. Soltou, agora o estágio A1 vai acionar condições ideais de iluminação sobre o Marrocos, um satélite órbita SSO, como a gente chama, né? Sun Synchronous. Isso porque, como ele vai fazer imagem, né? Tem que estar ali, tem que estar iluminado, né? Senão não adianta. Sempre. Esses satélites imagiadores sempre 99% das vezes é órbita sincrônica. Não que os antigos não fossem obrigados a isso, tá? Mas, outros satélites antigos podiam ter outro tipo de inclinação. Isso mesmo. Próximo lançamento, tem um lançamento. Próximo lançamento agora é o seguinte: é sexta-feira de manhã, galera. É o Delta 2, tá? Isso é legal, Delta 2. Que hora que é, Sérgio? 7h47 da manhã. Tá bom, vamos. Vamos. E Delta no sábado, 10h37 da manhã, é o Antares com a Cygnus para ISS, tá? Tudo bem. Tá lá. Eu tava falando aqui antes, né, Júnior, que morreu o astronauta lá, né, da Apollo 12, né? O Dick Gordon, né? O Gordon, que pena, né? Já com 80 e tantos anos, né? 88, né? É isso mesmo, é uma pena aí, mas é da vida, viveu bastante aí, aproveitou bastante Dick Gordon, astronauta da Gemini e da também, hein? E da Apollo, né? da Apollo também, muito legal. Isso mesmo. Tá lá manobrando, já tá a 258 quilômetros de altura, pessoal. Como que é rápido, né? Ó, com 8 minutos, estão vendo o reloginho ali, ó? Com 8 minutos ele já tá lá quase pra, né? Isso. E a mais de 2.000 quilômetros de distância, né? Isso. 2.200 vai dar aí. 2.200 na footprint, né? Na pegada de distância ali. É muito rápido mesmo. Claro, né? 7 km por segundo. Agora deve estar 7,5 mais ou menos, né? Quilômetros por segundo. Oi. O Tiago está perguntando qual o ângulo em relação ao Equador. É muito inclinada? Para esse tipo de órbita aí é praticamente 90 graus, tá?
normalmente, uma órbita de 90 graus de inclinação praticamente. Não sei se é 80 e pouco, 90, 91, tá? Isso aí Uma mesmo. órbita sincrônica, né? Para ficar em sincronia com o Sol. Isso. O Lennon Ricardo, ele está perguntando, por que esse modelo de foguete tem estágios tão curtos? É mais fácil para fazer as manobras de posicionamento? Não, e parece, não tem um motivo em especial, quer dizer, claro, obviamente que tem um motivo, né? É porque, olha só, o P-80, ele também foi desenhado para outras funções, Olha o para Marrocos lá, para quem queria ver, isso ó. aí que é legal. É. E os Zefiro, os motores Zefiro, eles vêm de uma, digamos assim, não que seja, não que não seja relacionado, mas é de um desenho meio independente, tá? Mas obviamente que quando você projeta um foguete, as características de cada motor, de potência, o que é necessário, tá? O primeiro estágio ele tem que empurrar a si próprio e toda a carga que está em cima. O comprimento deles é dado por razões de aerodinâmica, de centro de gravidade, centro de pressão e etc., né? E cada tamanho de um estágio em relação ao outro é tudo interligado. Você não pode simplesmente criar o que você quer. De acordo com a quantidade de combustível, você decide se você vai ter um estágio com maior diâmetro, menor comprimento, menor diâmetro. Isso varia de acordo com o tipo de foguete que você está desenhando, tá? Tanto é também a coifa. A coifa também varia dos satélites que estão sendo oferecidos, com a moda, digamos assim, do tamanho do satélite, e a integração com o seu estágio, tá? Mas, assim, independe se ele é muito curto ou comprido, todo foguete é desenhado com obrigação de, obviamente, poder ser manobrado da maneira correta. Isso mesmo. Olha só, pessoal, eu vi ele perguntando se o Júnior tem canal. Tô colando aqui o canal dele para vocês, tá? Chama Homem do Espaço. Vão lá, se inscrevam lá, ó. Tá? Isso, Faz os tem vídeos canal, lá, durante o isso, final de semana, principalmente. Faz as isso. lives dele, tudo, né, Júnior? Isso, tem também, Sérgio, no Facebook também, tem o grupo do Homem do Espaço no Facebook, tem a página do Homem do Espaço no Facebook, tem o grupo do WhatsApp também, e tem ali o canal, tem um monte de vídeo, eu nem lembro mais quantos vídeos são, mas é muito vídeo, tá? E lá no grupo do Facebook tem ali também muitas informações, né? Na página também, quem se inscrever vai gostar. Eu nem sei quantos inscritos eu tenho, mas tem bastante gente e é muito Tá legal. batendo 5.500 já. Aí, ó, muito legal, isso aí. Então vamos lá, galera, se inscreva. Quem quiser entrar nos grupos, olha só, manda aqui, ó, para esse e-mail aqui, ó, spacetodaysite@gmail.com. Manda para cá o telefone de vocês com DDD, tudo bonitinho, que aí eu passo para a Ned, ela adiciona. E se você quiser entrar no grupo do Homem do Espaço também, fala lá que você quer entrar nos dois, que aí já coloca tudo de uma vez, tá? Isso. É só mandar o e-mail aqui, tá? Não põe o número aqui, porque alguém pode pegar e você vai se danar. Então, coloca aqui, aí, ó, Alexandre, manda e-mail, cara, para spacetodaysite@gmail.com, que a gente adiciona lá no grupo do Space Today, no do Homem do Espaço. Tem aí o grupo da galera aí que fica aí o dia inteiro Isso. batendo papo, né? Os malucos. Os malucos, né? Deixa eu ver como que tá aqui, ó. Então lá, voltaram a transmitir, ó, já tiraram lá, mostraram Marrocos um pouquinho. Já lançaram, João Maroto entrou, já lançaram, cara. O lançamento foi 11h42. Já faz aí, ó, seus 13 minutos que foi lançado o Vega, tá? Exatamente. Tá aí direitinho, tá? Então não tem Thales Alênia, a mesma que fez o nosso famigerado. E o nosso satélite, Júnior, que foram leiloar e nada, né, cara? Cara, é difícil, né? A parte civil, tá, das A parte civil, comunicações, isso, a tá? A parte parte civil. militar tá perfeita, como diz como o nosso especialista no SGDC, que é o nosso amigo Coronel Nora, do canal Hora da Guerra. Ele está no chat.
Isso, que sabe tudo aí do SGDC, porque ele é quem mexe a mão na massa, né? A parte militar está perfeita. Obviamente o Brasil, né, tem esses problemas, né? Infelizmente, mas não é culpa da equipe nem que fez, nem que opera o satélite para a nossa gloriosa Força Aérea Brasileira, nosso glorioso, nem tão glorioso assim, é Ministério da Defesa, né? Mas o que a gente vai esperar, né, do Brasil? Infelizmente, né? Uma né? parte funciona, outra parte não funciona. Falaram que tava muito caro e tal, e ninguém deu proposta Tudo é caro, nenhuma. né? Aquela mulher lá que falou que ia ganhar 61 mil, não conseguiu, ia ganhar só 30. Ela falou que era trabalho escravo, né? Vocês viram, né? Trabalho escravo, ela ganha 61 mil, né? Passou a ganhar 30 conto. Né? Eu quero ser escravo também desse jeito. Pode me botar na senzala, ganhando 31 conto? Ai, ai. Perguntaram aqui se o combustível sólido é mais caro do que o líquido. Não tem uma relação assim necessariamente não, tá? A noção antiga de que o combustível sólido era mais barato, sim. Tanto é que o Space Shuttle ganhou seus boosters de combustível sólido por ser em tese mais Para barato. tentar, né? Baratear, Isso, que o negócio tentar já tava caro baratear. pra caramba, né? Isso, mas não quer dizer que seja muito barato, não, tá, gente? É uma questão de custo-benefício. Normalmente, um foguete de combustível sólido tende a ser mais barato do que um foguete de combustível líquido. Normalmente, não quer dizer que seja sempre. Isso. Sempre perguntam do valor, né, galera? O valor exato não dá para saber, tá? Quanto que custa colocar um satélite desse em órbita. É, Existe aí umas estimativas, né, Júnior? Mais ou menos, né? desse aí eu nem sei quanto que o Marrocos pagou, porque tem as opções aí de lançar outro depois, etc. Eu não sei quanto que é foi o manifesto de MOU, Manifesto of Understanding entre eles lá, né? Mas quem quiser procurar, tiver mais saco aí, procura Mohamed 6 Launch Cost to Morocco, aí de repente aparece um número qualquer, uma quantia qualquer. Isso. O foguete foi Júnior, lançado, foi o Vega. Ele é reutilizável? Não, não é Não, reutilizável, galera. o Roberto Reutilizável hoje Lopes, que voa é só o primeiro estágio do Falcon 9, tá? Então, o Roberto Lopes ele perguntou: combustível sólido é mais caro que líquido? E quando usar um ou outro? não, como eu falei, né? Varia, tá? Normalmente é. Quando usar um ou outro, depende do requerimento da missão do foguete, tá? Por exemplo, se você tiver um foguete todo de combustível líquido e que ele precise, vamos explicar de maneira muito simples, que ele precise de um empurrão extra, e não vale a pena você colocar um outro foguetinho menor, também de combustível líquido, muito complexo no primeiro estágio, para ele dar aquele empurrão. Você compra um motor de combustível sólido que é, entre aspas, bem mais barato e é mais, entre aspas, simples de você manejar e você instala na base do seu foguete. Então ele vai dar aquele, digamos assim, aquele, entre aspas, primeiro empurrão e vai dar aquele primeiro empurrão para ajudar o primeiro estágio a empurrar o resto da pilha, como a gente chama lá para cima, tá? Não quer dizer que não existam foguetes auxiliares de combustível líquido. Sim, existe. Vai depender do tipo de foguete principal, do tipo de satélite que vai colocar em órbita, tá? De todo um planejamento, tá? Quando você planeja um foguete, você já planeja todas as suas variantes. Não quer dizer que durante as décadas não possam haver outras variantes novas, com nova tecnologia, etc. isso mesmo. Perguntaram que horas é no Marrocos. Eu olhei aqui, ó. Agora no Marrocos é 2 da manhã. Então o lançamento lá foi 1h42. É 2 horas para frente, tá? Uhum. Então deve ter algum canal lá transmitindo. Ah, deve ter lá. Ai, ai. Se não tiver Eta no ar, Carina já explodiu? Não dá para saber, cara, se a Eta Carina já explodiu. Ó, estão fazendo os replays ali do lançamento, ó. isso, os melhores bobetos. Ó, eu dei uma olhadinha aqui, me parece que são 500 milhões de dólares o custo do Mohamed, tá? 500 milhões? É,
Serviço para lançar o satélite, tá? O serviço dele aqui. Depois eu vou ver com mais precisão, mas me parece aqui, eu vi aqui no release aqui, aproximadamente 500 milhões. A Lani perguntou quantos satélites estão em órbita. É praticamente impossível saber. Não dá. O comandante Humberto, ele está perguntando quantas toneladas de combustível vai em um foguete desse tipo? Aproximadamente aí suas quase 100 toneladas, aproximadamente, tá? Isso, nós temos foguetes muito grandes, tá? Foguetes de mais de 400, 600, 700 toneladas, né, de massa no lançamento, até quase 1.000 toneladas, né? E foguetes pequenos como menos de 20 toneladas, tá? De massa no lançamento, tá? E normalmente assim, foguetes de combustível sólido são bem massivos, né? Porque são, como se diz, né, sólido, né, e muito denso, né? Não necessariamente que sejamos mais pesados, né? Mas em si bastante. Você falou 500 milhões é o custo do lançamento, né? Lançamento. Falaram aqui, eu não entendi. Estão lançando esse satélite só para tirar foto. Cara, o problema não é que é só para tirar foto, não, entendeu? É que, por exemplo, nós estamos ferrados, nós não temos nenhum, entendeu? Para tirar foto nossa. Então, lá quando teve lá perto da casa do Júnior, lá aquele problema todo, deslizamento e tudo mais, se tivesse satélite monitorando, ajuda. Se a gente tivesse um satélite nosso monitorando a Amazônia, a gente saberia. O que a gente tem que fazer? A gente tem que comprar as imagens dos satélites que fazem esse tipo de trabalho, entendeu? Exato. Então, o Marrocos está lançando ali para ele ter o dele, entendeu? Não vai precisar comprar de ninguém e se brincar até vende, né? Exatamente. E, Sérgio, esse Vega aí configurado para colocar 1,1 tonelada, ele tem aproximadamente 136.900 quilos de massa no lançamento. E completando o que você falou aí, o satélite não é só para tirar foto. Gente, é muito importante você ter, como você acabou de falar, Sérgio, uma cobertura fotográfica por imageamento do seu país. Não é só para tirar foto. Tirar foto é uma das coisas mais importantes que um órgão público, um país pode ter como função, tá? Sua equipe aí militar ou civil, etc., para fazer o acompanhamento do seu território, tá? Tanto é que um dos ramos mais lucrativos de serviço de satélite é justamente tirar fotografias para países que não têm estes satélites, tá? Para poder fazer o acompanhamento de colheita, né, de meio ambiente, etc. É muito importante, tanto é que rende um dinheirão para as empresas que fazem esse serviço. Isso mesmo. Lauk perguntou aqui que é verdade que a carga do último Falcon 9 era secreta? Não, a do último foi o Coreia Sat. A próxima é que é mais ou menos, né? O tal do Zuma lá, né? Que é o Zuma. Que é dia 15 que vai ser lançado. O último não. O último que ele lançou foi o Coreia Sat, satélite coreano. Então não tem nada de o Zuma parece que é um aparelho da Northrop Grumman, né? Da Northrop, um Eagle, um Águia, né? Isso eu ainda vou confirmar. Vou tentar saber mais aí para ver se realmente é isso aí que o Nico está falando. Ou estava falando até algum tempo, eu estava acompanhando. Isso mesmo. Vamos ver o que mais o pessoal está falando aqui. E Sérgio, como eu falei, ó, aquela fase de coast, né? Que ele tá ali derivando para ele chegar lá no apogeu e arredondar. O Zeus está pedindo para você repetir os horários das duas próximas lives. Então, tem lançamento do Delta 2 no dia 10, sexta-feira, 7h47 da manhã. E a gente pode começar tipo 7h15, né, Júnior? Tá bom, né? Pode. A meia horinha antes. Sexta. E sábado, 10h37 da manhã, é o lançamento do Antares, da empresa Orbital. Que vai lançar signos. A gente pode começar às 10h15 também, acho que tá bom. Né? Se tiver chovendo aqui em Friburgo, que eu vou pra montanha, tá? Então vocês torçam pra estar chovendo. Eu vou torcer pra fazer sol. Ai, viu? Tem que escalar, né?
Bora bolas. O Marlon, seria possível uma agência espacial da Unasul? Ele está Teria perguntando várias vezes. competitividade? Da Unasul. Gostaria de saber a opinião de vocês. Poderia fazer, tipo uma ESA da vida, né? Que é da Agência Espacial Europeia. A gente fazer uma aqui na América do Sul. Tudo bem, ué, poder até poderia, ué, não tem nada que impeça. Falta talvez vontade, dinheiro. Exatamente, e assim, ia ser uma coisa legal, mas eu acho que ia dar tanta confusão, cara, entre, né, a gente aqui é meio complicado, né, América do Sul, né. Já tem aí os caras da própria Comebol lá, estão tudo para ser presos. Então, se no futebol dá esse problema, imagina. Possível né, interessante, seria, talvez, né, seria interessante, mas eu não levo fé, não. Isso, Luiz, 7,87 km por segundo é a velocidade, isso mesmo. Praticamente 8 km por segundo, né, a chamada primeira velocidade cósmica, né? Tem a primeira, porque tem a segunda, né, a segunda velocidade cósmica é de 40 mil km por hora, que é necessária para a saída, né, justamente da órbita terrestre. Por quanto tempo o satélite sobrevive funcionando na órbita? Então, aí cada um depende, né? Tem uns que é 5, 10, 15. Isso. Esse aí vai ser uns 5 anos, mais ou menos. É o tempo necessário aí, né? O tempo de projetado. Isso mesmo. Perguntaram aqui mais alguma coisa. E detalhe, Sérgio, importante é que o Vega, ele é usado em conjunto, claro, com os outros foguetes da Ariane Space, é usado em conjunto com a Ariane 5 e em conjunto com o Soyuz ST, né? Então, a Agência Espacial Europeia não é burra, ela oferece um foguete para cargas menores, né, muito bem desenhado para esse tipo de órbita aí, especificamente, ou outras órbitas, carga menor, o Ariane 5, que é um monstro, 20 e tantas toneladas, né, ou órbita geoestacionária bem alta, e o Soyuz, que até tem uma performance melhor do que ele sendo lançado lá da Ásia Central, né? Então, 3 etapas, né? 1.500 e pouco, 1.000 quilos, depois 7 ou 8 mil quilos, depois aí 20 toneladas em órbita, ou órbitas muito altas com um satélite de comunicação muito grande, né? 5 toneladas, um de 5, um de 3, um de 6, um de 3,5, que seja, né? Então, eles têm vários foguetes. Então, normalmente, uma indústria espacial tem vários tipos de foguete para oferecer para a clientela. Isso. A Márcia dos Santos falou assim, ó, o satélite do Marrocos interessa aos Estados Unidos para monitorar grupos islâmicos e, dependendo da órbita, terão vistas Europa e da Rússia para a OTAN. O que vocês acham? Que o satélite tem um papel geopolítico? Igual a gente falou, né? Podem comprar, né, as imagens, não tem problema nenhum, né? Claro, e desde o início da era espacial, o próprio fato de um satélite ser satélite já é uma atitude geopolítica, né? Isso antigamente, né? Lançou o Sputnik, foi aquela pancada, né? Depois passou um tempo, o satélite ele cumpre uma função. No caso dessa daí, né, o satélite podendo fazer imagens e acompanhar, né, evolução de tropas, etc., claro, ele vai ter um papel, né? Também, especificamente, sim, né? Assim como, detalhe, não é necessário, esse daí, ele é mais um complemento, tá? Porque nós sabemos que os serviços militares americanos e russos, etc., já têm satélites especificamente para este fim. Não quer dizer que estejam sempre na órbita certa, em cima do lugar que precisa. Por isso, às vezes, podem se usar outros satélites até de outros países, né, aliados. Mas, normalmente, os americanos, até durante um conflito, lançavam um satélite só para observar aquele conflito. Os soviéticos também lançavam um satélite para visitar de vez em quando o Oriente, passar por cima do Oriente Médio, ficar olhando as nações amigas, né, as nações amigas da União Soviética, e assim por diante, tá? Isso. Perguntaram se esse mês ainda tem lançamento do Falcon. Dia 15 tem lançamento do Falcon, que é isso que a gente estava falando agora. É o Zuma. E talvez, né, Júnior, 29 de dezembro tem
O Falcon Heavy. Só que antes tem também como chama lá? A Dragon, né? Isso. A Dragon mais uma Dragon. No começo de dezembro aí ela vai para a ISS. Para a Estação Espacial. Hoje saiu até a notícia, né, que a base lá tá prontinha para ser usada em dezembro. Isso. Oi, Ned. O Gamer Janderson, ele está perguntando qual ou quais os foguetes com maior aceleração. Com maior aceleração, gente, todo foguete tem que chegar a 7,9, 8 km por segundo, tá? Vamos dizer assim, a aceleração no caso daquele pulo inicial que o foguete dá, né? Por exemplo, o Vega tem uma grande aceleração nos seus primeiros estágios, tá? No final ele chega a 8 km por segundo, tá? A carga útil chega, o pedacinho lá em cima chega. Então, você vai lançar um foguete grande, tipo um Delta IV, decola devagarinho, vai somando a aceleração, né? Só com o tempo. No final, a carga útil chega a 28 mil km por hora também, 8 km por segundo. Então, normalmente, assim, os foguetes com mais aceleração, normalmente, mas não é a regra, são esse tipo aí do Vega, combustível sólido, ele pula muito rápido, né? Ele tem uma carga G bem maior, então até o satélite tem que ser projetado já prevendo que ele vai ter uma aceleração maior do que um desses aí, mas também não é uma coisa de outro mundo, digamos assim, não, tá? Basta uma pequena modificação no projeto, ou o projeto já é desenhado para resistir à aceleração tanto maior quanto menor, tá? Isso não apresenta nenhum problema para o engenheiro, não. Isso mesmo. São as velocidades, galera, que tem uma para entrar em órbita, a outra para sair da Terra. Então, quando você manda uma nave para Marte, para Vênus, para Júpiter e tal, tem que atingir os 40 mil, entendeu? Para poder sair. E aí, Sérgio, como a gente sempre fala, uma sonda espacial pode se aproveitar de um outro planeta para fazer uma meia curva atrás dele e fazer uma slingshot, né? Uma estilingada, e aí ela ganha velocidade, né? Então ela sai com 40 mil e vai acelerando, porque os caras projetam uma trajetória na qual ela é puxada pela gravidade de um planeta e arremessada para longe, né? O Fagner Pereira ele está perguntando se toda aceleração é calculada de acordo com o peso da carga. Sim. E um foguete, aliás, ele tem uma carga máxima. Então, o foguete ele é desenhado para aquela carga máxima. Obviamente que eles estipulam uma carga máxima, uma aceleração máxima, etc., sabendo que eles terão clientes com cargas menores. Você tem o máximo e você tem uma gama depois de outras cargas, né, até a mínima possível, economicamente viável, em que você projeta, tá? Então, tudo é levado em conta, especificamente a carga máxima que ele tem, o que não quer dizer que quando vai passando o tempo, o foguete não vai ganhando uns quilinhos a mais de carga máxima, né, devido a avanços tecnológicos. Isso mesmo. Qual o caminho para trabalhar nessa área? Qual o caminho? Qual área? No caso, deve ser aeroespacial, né? Aí já tem que fazer engenharia aeroespacial, é um bom começo, né? Isso, tem que estudar muito, tá? Não pode ficar de zoeira, tem que estudar pra caramba. Você vai estudar uma engenharia aeroespacial, engenharia mecânica, elétrica, né? Engenharia de materiais, químico, física, etc. É uma área muito grande, né? Você pode ser empregado de uma empresa aeroespacial de qualquer natureza, tendo vários talentos, né, que ela necessitar, né, na área da química, etc. Pode trabalhar para empresas terceirizadas, tá? Até uma costureira trabalha na indústria aeroespacial costurando à mão paraquedas. Um cara que trabalhe com novos... Até o cara que serve o cafezinho, né? Até o cara né? Até o cara serve o café. Estão brincando, viu? É que o Jaime fala quando ele tá aqui que ele gostaria de trabalhar servindo cafezinho lá na SpaceX. Não é legal? Eu também.
Então, né? Mas tem, né? Toda a astronáutica ela engloba tudo, todo o conhecimento do ser humano, né? Então, desde o mais direto, o engenheiro, o engenheiro mecânico, aeroespacial, etc., aos mais indiretos, tecidos artificiais, e etc. Isso mesmo. Exatamente. Ah, cara, olha só. Acabei de ver aqui, tem uma mudança, viu, galera? Tem uma mudança. Não vai ter lançamento no dia 7, mais não. No dia 10, mais não, tá? Não. O lançar aqui, ó. Tá até aqui com o launch schedule aqui, ó. Uhum. Foi delayed, ó. No dia 10 de novembro, tá vendo? Para mudar uma bateria no Delta 2, ó. No Delta. Deu um problema no Delta 2. Então, o próximo lançamento é dia 11 mesmo, tá? Que é sábado, né? Uhum. Esse aqui, ó. 10h37 da manhã, tá? Que é o Antares com a Cygnus. Tá? E depois lá na frente vai ter o Falcon. Então, não tem o lançamento do Delta. Sexta-feira de manhã tá liberado, Júnior. Beleza. Troca. Eu preferia que fosse o sábado. Vai escalar a sexta. Fazer o quê, né? É possível. Ai, viu? Deixa eu ver aqui como que tá. Que pararam. Eles pararam de transmitir. Eles avisaram aqui que eles iam voltar depois. Já tem 35 minutos, ó. Tá vendo? Tá temporariamente fora do ar ali. Porque ele vai Deixa fazer eu falar aqui uma mensagem do Marcão que ele tá flodando o chat. Livro do Júnior já chegou. O Gustavo Colucci me deu de presente. Muito bem. Show de bola. Se eu soubesse, tinha botado um autógrafo, que era pro Marcão, né? Não sabia. O meu também chegou aqui, muito legal. Muito bem. Aí, Sérgio, aproveitando para avisar, pessoal, na semana que vem já segue outro lote, tá? Os bonecos também, os bonequinhos já são sucesso. Eu tive que suspender o anúncio, senão ia ficar devendo. Então, né, no fim dessa semana tem mais lote, eu vou abrir os bonequinhos do Russo, do Cosmonautinha, para o pessoal comprar. O livro infantil também, Viajando pelo Espaço, também tem lá, pronta entrega. E se atrasar é só por conta do correio, mas está tudo indo direitinho. Isso aí. Perguntaram aqui várias vezes se tem risco de um satélite bater em lixo espacial e tal, e é o que mais tem. Sim, tem. Acontece às vezes mesmo, tá? Exatamente. Tanto espaçonaves tripuladas também, satélites artificiais, lixo com lixo, pedaço com pedaço, tudo acontece. Tudo mesmo. Perguntaram se é possível usar propulsão iônica no lançamento de foguetes. Não, no lançamento não. 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 Lançamento não dá. Mas, uma vez em órbita, é muito. A Dawn, né? A Dawn usa, né? Isso, a Dawn, várias espaçonaves, vários satélites, desde o início dos anos 60, utilizando os chamados motores elétricos, que, lembrando bem, tem no âmbito do espaço, tem um vídeo chamado Motores Elétricos. Vai lá, tem ali, eu explico, tem um PowerPoint lá, eu explico, até encher o saco, os vários tipos, efeito Hall, os vários tipos de motores elétricos. É o devagar e sempre, né? Isso. Por isso que a Dawn consegue, visitou entrou na órbita de 2 objetos e tudo mais. Muito bom. Acho que é isso então, né? 00:20 já? Isso. Já lançou, deu tudo certo, né? Não deu problema. Para quem perguntou aqui por que é Mohamed, é por causa do rei do Marrocos, tá, galera? Por isso que tem o satélite tem esse nome aí. A gente fala aqui que é puxar o saco, mas na verdade é em homenagem ao cara, né? Valeu, salam aleikum, né? Não vou homenagear a gente, que é pé rapado, vou homenagear o rei. Vai homenagear o rei, não são bobo nem nada. Ai. Então, galera, ó, para quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá no canal do Júnior, ó, tá aqui, ó. Olá, Homem do Espaço. Tem os vídeos lá, tudo isso aí, muita coisa vocês perguntam aí, tem tudo lá explicadinho já, ó, tá? Isso, já tem lá direitinho, tira um dia, assiste lá, bota lá, vai, sei lá, vai fazer outra coisa aí, deixa o canal ligado e eu vou lá falando, vocês vão gostar. Isso mesmo. Júnior, valeu de novo, cara, brigadão. Boa noite.
Falou, Sérgio. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que está assistindo a NED. Tamo junto aí na próxima. Isso. Ned, obrigado, um beijo, valeu. Boa noite, Sérgio, beijo. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos do chat. Mandar um abraço pro Diego, do grupo Space Today 2, que ele tá mandando mensagem lá no grupo pedindo um abraço. Boa noite a todos, beijos. Tá certo. Falaram que Mohamed é o nome do profeta. É isso aí, é o Maomé e tudo. É isso aí mesmo. É tudo em homenagem a tudo isso aí. Galera, valeu aí. Já acabou. Tá? Lançou, era 11h42, não teve atraso, não teve nada, foi tranquilo. Uma boa noite para vocês, durmam bem. Amanhã não tem live, não. Eu vou voltar com as lives diárias, tá? Espera só um pouquinho que eu tô organizando aqui umas coisas que aí vai voltar, vai ficar bem mais legal, tá bom? Então, obrigado a todos aí. Muito boa noite e fomos.